Amém. Bom dia, Clary, bom dia a Dia, todos. bom dia. Clary sempre me dá uns desafios, né? Ele sempre me dá uns desafios para esse momento aqui. Eu tenho assistido a alguns pastores falando sobre o Espírito Santo e o tempo do fim. Muito precisas as colocações dos pastores. Eu talvez possa até passar por aqui algumas coisas que foram faladas, mas eu tenho aqui um segmento da chuva serôdia, e a chuva temporã, que é justamente a chuva serôdia. Talvez alguém falou aí para o tempo do fim, de uma forma precisa. Eu vou dar alguns detalhes, talvez não foi dado aí, e se foi dado, vai também melhorar a nossa compreensão e assimilarmos e deixar ali guardadinho na nossa mente para não esquecermos com relação às chuvas, né? As chuvas, como fala, nós falamos do Espírito Santo para o tempo do fim, como é o tema, mas nós vimos na mensagem profética que ela é considerada como a chuva temporã e a chuva serôdia, a chuva de início e a chuva do término. Então, eu quero trabalhar nessa linha aí e qual é a nossa posição para recebermos, como nós deveremos estar, ou o que está faltando, de uma certa forma, algumas orientações, eu acredito que vai ser válida para acrescer nosso conhecimento e também uma mudança espiritual da nossa parte. Eu gostaria que vocês fechassem os olhos para fazer uma oração. Nosso Deus e Pai que está nos céus, obrigado, Senhor, por esse momento. Que o Senhor venha me iluminar, que as tuas verdades já foram faladas aqui de uma forma muito gigantesca, mas que nós possamos também ver alguns detalhes do que vai ser apresentado nessa manhã. Que o Senhor esteja comigo de uma forma mais direta e que eu possa explanar aqui algo que possa tocar não só no meu coração, mas no coração dos ouvintes, para que haja uma transformação genuína e que as pessoas possam realmente estar preparadas, assim como eu, para receber a última chuva, a chuva cirou de nossas vidas para o tempo do fim, é necessário para que haja um grande movimento nesse mundo através do Espírito Santo na tua igreja. Perdoa os nossos pecados, fica conosco em nome de Jesus. Amém. Muito bem. A gente sabe que a primeira chuva, ela é de uma necessidade, foi de uma necessidade tremenda, a ação do Espírito Santo na igreja primeira, na igreja primitiva. É como se, literalmente falando, com relação ao solo, no plantio as plantações das pessoas da Palestina ali e tal, ela pegava ali um solo enrugado, um solo totalmente desgastado, desidratado para o plantio, né? Então, quando a primeira chuva caía ali, ela trazia ali um refrigério, de imediato uma solução para o solo, para um preparo do plantio. É como se também, falando humanamente, é como se o Espírito Santo, de uma forma, na nossa vida, ele traz ali, tira-nos de alguns sintomas maléficos em nossas vidas, como parte emocional, parte física, parte, a depressão, essas coisas todas. Quando o Espírito Santo começa a trabalhar na nossa vida, começa a ter domínio na nossa vida, vai acontecendo algo maravilhoso. Então, essas coisas não atacam a nós de uma forma que deixa a gente desmotivado e sem ação. Então, era um refrigério para aquela pessoa ver também dentro do seu íntimo que a terra ali estava começando a ser preparada para o plantio. Então, da mesma forma que havia uma restauração na terra, o Espírito Santo ele traz um reavivamento espiritual. Então, é necessário a chuva primeira, que é a chuva temporã. Nesse contexto aí, a chuva serôdia que nós estamos aguardando, conforme já foi falado aqui, se ela não cair, né, ou no caso, se o Espírito Santo não cair sobre nós de uma forma que ele domine a nossa vida e nos encha de poder, a gente não ia conseguir sobreviver. Nós iríamos ser destruídos, porque não teríamos a força total para os últimos momentos e acontecimentos na face da Terra. Então, seria assim,
um lapso, um colapso muito grande se o Espírito Santo não tomar conta da igreja dele nos últimos dias. Então, há uma necessidade para nós para que essa chuva seja derramada. E quando você vai para o contexto literal da chuva, para a sobrevivência das pessoas e para espiritualmente para a nossa sobrevivência, então Deus faz essa comparação muito maravilhosa através dos profetas, literalmente as chuvas, tanto a primeira como a segunda, uma para amolecer, preparar o solo, a outra para encher as espigas e a colheita, como também a primeira chuva na igreja primitiva para preparar o coração, a mente e o relacionamento da igreja de Deus com ele, para que depois a gente seja totalmente preenchido de poder para alcançar o objetivo de Deus aqui nessa terra. Então, Deus sempre foi muito direto. Quando você vai para Levítico, capítulo 26, você vê, se você quiser me acompanhar aqui, Levítico, capítulo 26, a obediência do povo é fundamental para que eles vivessem maravilhosamente bem em todos os aspectos. Então, quando você vai para Levítico, no capítulo 26 de Levítico, verso 3 e 4, diz assim: o que Deus espera da igreja dele é obediência. Olha só, eu lhes mandarei, eu vou começar do verso 1. Não, não façam ídolos, nem imagens, nem coluna sagrada para vocês, e não coloquem nenhuma pedra esculpida em sua terra para curvar-se diante dela. Eu sou o Senhor, Deus de vocês. Guardem os meus sábados e reverenciem o meu santuário. Eu sou o Senhor. Se vocês seguirem os meus decretos e obedecerem os meus mandamentos e os colocarem em prática, verso 4: eu lhes mandarei chuva na estação certa, e a terra dará a sua colheita, e as árvores do campo darão o seu fruto. A debulha prosseguirá até a colheita das uvas, e a colheita das uvas prosseguirá até a época da plantação. E vocês comerão até ficarem satisfeitos e viverão em segurança na terra de vocês. Então você veja que tudo isso aqui está voltado para uma vida de obediência, de relacionamento com Deus, para poder receber literalmente a chuva que daria o plantio ali certo, os seus alimentos certos. E de uma certa forma, nós, né, seríamos totalmente revestidos e enchidos, né, do poder do Espírito Santo, como era ali as espigas, né, no plantio do povo. Então, antes da volta de Jesus, essas duas chuvas cairiam. A primeira chuva já caiu, que é a chuva temporã, e a segunda chuva, nós sabemos, é a chuva serôdia. Isso é a ação do Espírito Santo. Então, nós trazemos essa colocação para entendermos que as duas chuvas são necessárias para antes da segunda vinda de Jesus, para que Jesus chegue para vir buscar fazer a colheita, tanto a colheita da terra, que é a vítima que vai ser destruída, como a colheita daqueles que vão para uma vida futura com Deus, né, o milênio e depois a nova terra. Então, ou seja, essa chuva temporã, ela, acho que já foi falado aqui, ela caía no mês de outubro ao início de dezembro, indo também até janeiro. Ela amolecia a terra para a semeadura, como eu falei aqui, e a segunda chuva ela encheria os grãos para a colheita, para que o povo pudesse colher e sobreviver, né? A sua sobrevivência. Então, há uma necessidade muito grande para a Igreja de Deus nos últimos dias com relação à chuva serôdia, para nós estarmos totalmente robustecidos para o encontro com Jesus e, acima de tudo, para passar pelas dificuldades que a Igreja irá passar nos últimos dias. Você veja aqui que eu costumo dizer que o derramamento da chuva temporã foi 20% da totalidade do Espírito Santo. E você vai para Atos, você vê ali o poder do Espírito Santo, para a gente não perder muito tempo, você vê o poder do Espírito Santo na vida das pessoas da igreja primitiva, por exemplo, quando eles aguardavam ali no Pentecoste. Aí o que é que nós encontramos ali? O poder inicial da igreja, quando o Espírito Santo foi derramado para que a igreja avançasse com a pregação do Evangelho. A gente via ali no capítulo de Atos, capítulo 4, a gente vê ali oração poderosa,
a gente vê ali pregação poderosa, louvores poderosos, cura. A gente vê ali operação de milagre. Na primeira chuva, a gente já começou a ver isso. Por que aconteceu isso? Porque aquelas pessoas se apoderaram totalmente da porção que foi dada do Espírito Santo. Você vê, ó, são fatos, acontecimentos extraordinários. Eu vou só citar aqui, lá em Jope, a Dorcas, que morreu e Pedro estava em Lida, a 16 quilômetros de Jope. A informação que davam de Pedro é que a sombra de Pedro curava e Pedro operava milagre, porque Pedro ainda estava totalmente cheio do poder do Espírito Santo na primeira chuva. Então você veja o que esses homens fizeram com uma porção menor do Espírito Santo na igreja primitiva. Então Pedro vem correndo lá para Dorcas e ali ele manda todo mundo sair, ressuscita Dorcas. Você tem uma ideia o que é o poder do Espírito Santo? Pedro foi chamado porque era um camarada que tinha um relacionamento total com Deus, né? Aí você vê Jesus preparando os discípulos para esse poder, chamando os discípulos. Até acho que vi um pastor falando sobre o capítulo 16 de João, que ele fala do que o Espírito Santo ia ser derramado. 16, verso 13 em diante, foi que a Escritura apresenta ali o poder do Espírito Santo, que Jesus não ia deixar a igreja dele só, era necessário porque nós não iríamos conseguir, e principalmente agora nos últimos dias, é necessário uma forma total do Espírito Santo na vida da igreja, ou seja, na minha vida. Então ele diz que o Espírito Santo ia convencer do pecado, da justiça, do juízo. Atos 16, João 16, 8 fala isso. E depois que o Espírito Santo ia levar-nos ao arrependimento e guiar em toda a verdade, é o verso 13 que diz isso. Então, o capítulo 16, Jesus está mostrando ali uma forma muito abrangente do Espírito Santo. Aí você se pergunta, por que do pecado? Por que do pecado? Porque é o estado real do qual a humanidade se vive, principalmente alguns de nós estamos vivendo ainda no pecado. E da justiça, porque da justiça que é oferecida, a única justiça que é oferecida para nós é a justiça divina, porque nós não temos justiça nenhuma, nós somos como trapos de imundície, segundo Isaías 64 fala isso. Então, há uma necessidade urgente de uma aproximação, de uma entrega a Deus, para que nós possamos ser transformados. E do juízo, porque nós sabemos que todos nós iremos comparecer diante do juízo, do tribunal de Deus. Então, ou seja, nós iremos comparecer diante do tribunal de Deus pela fala, pelas ações, pelo nosso corpo. Então, tudo isso aí, Jesus deu um panorama completo no capítulo 16 para que o povo se preparasse, para que a igreja se preparasse, para que a igreja saísse do mau relacionamento com Deus. Olha, tem três aspectos aqui que vocês precisam, não só vocês, mas todos daqui para ser convencido, né? Diante da, da proposta do Espírito Santo. Então você vê uma igreja que realmente ela se comprometeu para receber a primeira chuva, para preparar o solo para nós futuramente, que somos a igreja última de Deus. Então, ou seja, eu tenho uma concepção que se a gente se apoderasse hoje daqueles 20% que eu citei aqui do Espírito Santo, a igreja seria outra. A igreja seria outra. O problema é que a gente não está se apoderando do derramamento primário do Espírito Santo ainda. A gente está faltando. Aí você acha que vai ser assim, ó, estralar de dedo, a igreja, já já o Espírito Santo vai tomar conta da minha vida e eu vou estar cheio de poder. Não é assim que funciona, não. De maneira nenhuma é assim que funciona, né? Ou seja, a chuva serôdia literal e a temporânea serôdia literal é o retrato, a igreja adventista ela traz como um retrato do Espírito Santo para a igreja primeira e a igreja última. Ou seja, é necessário a dotação do poder do Espírito Santo para os últimos dias. Primeiramente, ela vai servir para capacitar e mover a igreja para os últimos dias que antecedem a volta de Jesus. O primeiro ponto do domínio do Espírito Santo na vida de cada um de nós, sabe o que é, irmão? É a pregação do Evangelho. Porque quando Jesus está dando ali a carta magna no capítulo 28 de Mateus, ele diz, ó, indo constantemente pregando o Evangelho e recebereis poder, lá no capítulo 1, verso 8. Então, ou seja, quando a igreja recebe o poder do Espírito Santo,
Pedro começa a pregar ali e o acréscimo à igreja era tremendo, porque o Espírito Santo tem uma ação muito direta na igreja quando nós nos preparamos para receber. Além da pregação do Evangelho, para os últimos dias, o Espírito Santo ser derramado, também para sermos selados, para sermos libertos das pragas que vão cair e para aguardar a volta gloriosa de Jesus. Essa é a base central para os últimos dias do derramamento do Espírito Santo. A propósito, quando eu falo em pregação do Evangelho, eu fico um pouco preocupado. A pregação do Evangelho, parece que ela não existe mais na vida de muitos entre nós com relação a essa postura da pregação do Evangelho. A gente conta-se nos dedos as pessoas que estão levando a mensagem divina às outras pessoas. Conta-se nos dedos, você faz apontamento dentro da igreja, você vê que quase não existe visitação nem estudos bíblicos, não existe pregação do Evangelho. Eu até ontem, com relação à mensagem, eu fiz uma meditação na igreja ontem, na quarta-feira, né? E falei sobre o segundo mandamento, mas de uma forma mais rápida e simples. Mas eu quis falar com relação à adoração de imagem, construção de imagem, adoração de imagem. E eu estava fazendo uma pesquisa e levei para a igreja ontem. São em torno de 9 estátuas gigantescas, ou seja, os campos de Duras levantados no Brasil. Falei no Brasil. E para nossa surpresa agora, Satanás está levantando um aqui no Parque das Dunas, aqui na nossa redondeza, Pajuçara Parque das Dunas, que é uma estátua que ela vai ter uma altura de 43 metros de altura e vai ser um centro turístico aqui no Parque das Dunas. Aí eu fico pensando, levantando-se uma estátua aqui em Parque das Dunas, pertinho aqui, Gramoré, Pajuçara, Nova Natal, Redinha, Brasil Novo e o próprio Parque das Dunas. Vai dificultar mais a pregação do Evangelho para essas pessoas que são devotas aos santos, enfim. Aí vai ter um centro turístico, vai ser algo extraordinário. É muito bom para a sociedade que vai ser levantado. Mas está lá uma estátua de uma santa de 43 metros. Deram 4 meses para essa estátua estar de pé e os outros mais tempo para que toda a estrutura seja construída. Essa estátua ela vem em 10 carretas para ser formada aqui. Aí eu pergunto, se nós estamos pregando agora, levantando um campo de dura aqui na nossa redondeza, vai ser mais difícil nós pregar o evangelho às pessoas que estão aqui. E talvez possa até ser fácil, dependendo de como nós estamos com o relacionamento ao Espírito Santo. Então, o que eu devo fazer hoje? O que eu devo fazer para receber o Espírito Santo? Porque quando você olha para as suas ações, quando você olha para a sua postura espiritual, sua pegada espiritual, você fica assim, nossa, eu estou deixando a desejar com relação a muitas coisas. Então, uma orientação que eu li no volume 8, Testemunhos, na página 246, é que a primeira coisa que eu devo fazer é colocar o meu coração em união a Cristo. A nossa vida em harmonia com a obra de Cristo. Aí sim o Espírito Santo vai começar a cair sobre nós, sobre a minha vida, como caiu no dia do Pentecostes. Você vê que aquelas pessoas eles estavam totalmente bem relacionados, buscando o Espírito Santo, de uma forma que você via o poder na vida daquelas pessoas. Então, só aquelas pessoas hoje, no tempo do fim, que estiver vivendo de acordo com a luz que tem recebida, poderão receber luz maior da parte de Deus. Duas coisas que eu vi acontecer na igreja primitiva que me chamam a atenção até hoje. Duas colunas poderosas. É a oração e o testemunho que aquele homens e mulheres deram. Oraram constantemente. A oração daquele povo tinha poder demais. A oração daquele grupo ali primitivo era poderosa, irmão. O local tremia. Pode ler Atos, capítulo 4, você vai ver. O local tremia. As celas se abriam para as que estavam encarceradas saírem, né?
o testemunho era poderoso daquelas pessoas, então, cheio do poder do Espírito Santo. Qual é o teu testemunho? Qual é o meu testemunho hoje? Qual é o meu envolvimento com essa obra? Eu preguei sábado na igreja, pedi a alguns líderes de algumas igrejas que mandasse uma foto, tirasse uma foto das suas respectivas igrejas no horário da escola sabatina. Aí eu passei no sermão, eu não gosto nem de estar mostrando essas coisas, mas às vezes é necessário você ir até o extremo, irmão, para ver o nível de relacionamento, como é que o meu nível de relacionamento com Deus, negligenciando os cultos sabáticos, chegando atrasado nas igrejas, eu vou estar dotado do poder do Espírito Santo. Eu vou ter uma oratória forte, eu vou ter um testemunho forte diante disso aí. Não tem como, irmão. Negação. É a obrigação da igreja adventista hoje se preparar para receber o poder, é a obrigação. Você vê hoje, o que eu vejo hoje, que eu ando nas igrejas pregando, é os cultos frios, monótonos, orações ritualísticas, relacionamentos cênicos, teatrais, da parte de muitas pessoas. Como é que o Espírito Santo vai descer na sua totalidade num indivíduo que está dentro de um relacionamento dessa forma com Deus? Não há possibilidade nenhuma. Não há possibilidade nenhuma se você não se consagrar. Esse é um dos deveres de cada um de nós, é nos consagrarmos, uma consagração completa para recebermos a porção dobrada do Espírito Santo. Ou seja, é uma consagração de todo o nosso coração ao serviço de Deus, de Cristo, reconhecer a necessidade dessa chuva, né, desse poder sobre a nossa vida. Então, quando você vai para o início, você vê que quase a totalidade da igreja era cooperadores de Cristo. Mas eu tenho que estar hoje, mais do que nunca, dentro de um relacionamento para ser mais do que o que eu esperado na minha vida espiritual. O propósito da chuva serôdia para os últimos dias? Ela vem para capacitar, para dar testemunho, mas, acima de tudo, para preparar a igreja para o segundo advento de Cristo. Então, o Espírito Santo está aí nessa postura, um preparo espiritual para nós estarmos prontos para as adversidades, os problemas que vão surgindo no longo tempo da jornada. Então, essa última chuva vai nos amadurecer espiritualmente por completo, nós vamos estar todo robusto espiritualmente. É uma necessidade muito grande. Então, quando Jesus vier, nós vamos ser colhidos para a eternidade. É um dos pontos que tem de muita relevância, é esse poder do Espírito Santo na nossa vida. Eu não posso me dar o luxo de achar que o Espírito Santo vai ser derramado no estralar de dedo na minha vida. Então, outro fator importante é a separação do joio e do trigo, né? Sabemos disso, eu já falei sobre isso. Há uma apostasia muito grande na igreja, e o Espírito Santo sabe disso, então ele precisa limpar a igreja e robustecer aqueles que vão estar prontos para a última mensagem dos últimos dias. Então, a chuva serôdia, ou seja, a totalidade do Espírito Santo para os últimos dias, é uma necessidade urgente da minha parte, da parte da igreja. É a maior necessidade da igreja hoje, é o derramamento do Espírito Santo. Nós estamos vivendo hoje em trevas espirituais. O momento mais terrível de impiedade nós estamos vivendo. Então, há necessidade de nós recebermos o poder do Espírito Santo. Então, ou seja, nós estamos diante também de uma grande perseguição que nós sabemos. Aqueles que são de Deus vão ouvir a sua voz, vão se entregar completamente a Ele. E a gente vai alcançar o topo máximo dessa igreja, que é a mensagem dos 3 anjos. A mensagem do terceiro anjo vai ser dada em alto clamor. Toda a terra vai ser iluminada, diz no livro Testemunhos, com o poder do Espírito Santo. Então, a luz no fim do túnel, como diz o ditado. Há uma esperança, porque Deus sabe que no meio desse grupo grande que nós estamos vendo como Adventista do sétimo dia, nem todos vão receber o poder do Espírito Santo. Muitos vão ser jogados fora dessa igreja porque precisa Deus purificar, limpar a igreja para poder ela alcançar o objetivo. Então, pessoas que a gente olha assim, menos dotado de conhecimento, instruído em letras, as pessoas estão confundindo muita coisa.
As pessoas estão achando que aqueles que conhecem muito da Bíblia vão ser os primeiros a receber o poder do Espírito Santo. Não é simplesmente assim. Você precisa ter um relacionamento com Deus, uma entrega com Deus. Você pode ter muito conhecimento bíblico e não ter confiança, não ter relacionamento com Deus. Você pode conhecer a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, de Apocalipse para Gênesis voltando, mas não teve comunhão, não tem um relacionamento com Deus, nada disso vai servir. Nada disso vai servir. Você tem que tem que ter uma vida íntegra com Deus para que o Espírito Santo seja derramado na sua vida. Eu vejo, sabe o que, irmão? Os discípulos se preparando ali para receber o poder. Quando o poder é derramado, aquelas pessoas tinham benevolência espiritual entre elas. A palavra que se dá em grego, é koinonia. Eles viviam koinonia, relacionamento mútuo, amavam-se uns aos outros, respeitavam uns aos outros, dividiam o que tinham um com os outros. O crescimento era tremendo na igreja primária, quando recebeu a porção primeira do Espírito Santo. Imagine nós estamos recebendo a última chuva, que é para a sua totalidade de poder. Ou seja, nós vamos viver um tempo de angústia, nós sabemos, e vamos propagar o sábado. Se eu não tiver dotado do Espírito Santo, nada disso eu vou conseguir fazer. Pregar a última mensagem é uma tarefa gigantesca, mas também ser dotado de um poder gigantesco. Então, eu preciso ser revestido do poder do Espírito Santo. Eu não posso estar vivendo nos últimos dias de uma forma aleatória, esperando no estralar de dedo o Espírito Santo apoderar da minha vida. E você tem que buscar, eu tenho que buscar o Espírito Santo. Não é simplesmente assim, não. Então, ou seja, Deus vai executar a sua obra aqui nessa terra, comigo ou sem mim. Ele vai executar a sua obra na terra. Romanos 9, 28 diz isso. Mateus 24, 14 diz que o evangelho também do reino vai ser pregado em todo o mundo. Ellen White escreveu em Testemunho, volume 1, o povo de Deus não está preparado para o alto clamor do terceiro anjo. Nós só vamos estar preparados se formos revestidos do poder do alto, do poder do Espírito Santo. Isso é um fato. Nós temos uma tarefa muito grande, maior do que a que os discípulos tinham. Eu vejo, ela também comenta que a gente, e é visível da nossa parte, eu já estou terminando, e é visível da nossa parte que nós estamos nos reunimos em reuniões, muitas das vezes reuniões e mais reuniões, as reuniões de planejamentos, as reuniões de cronogramas de eventos da igreja. Inclusive, nós vamos ter agora, um sábado agora, uma reunião para organizar, alinhar os programas internos da igreja. Quando a gente vai para as comissões, a maioria das reuniões é tratar sobre gastos e investimentos na igreja e, muitas das vezes, também disciplina. É só o que nós temos visto hoje no nosso dia, no nosso roteiro de reuniões. Mas nós não temos mais planos estabelecidos para alcançar pessoas, investimentos para alcançar pessoas estão muito distantes. E nós precisamos inverter o quadro nisso aí. Estamos vivendo nos últimos dias que a maior importância para o céu são pessoas com o coração entregue na sua obra, são pessoas se convertendo, 3.000, 5.000, e acrescendo a igreja primitiva. Em vez de nós estarmos crescendo, tendo dados, sim, de crescimento, estamos dando dados de crescimento. Mas muitas das vezes crescimento não de uma forma de qualidade. E muitas das vezes a gente tem também desperdiçado um relacionamento aqui com Deus e temos visto muitas pessoas também saírem. Então está na hora do Espírito Santo tomar conta da igreja, tomar conta da sua vida, da minha vida, para que nós possamos, dentro de um coletivo, ser mais robustos nessa percepção. Né? Então, ou seja, ela diz também que não era vontade de Deus que a vinda de Cristo houvesse sido assim retardada. Ou seja, o plano da salvação ainda não foi concluído porque existe na nossa parte incredulidade, murmuração e rebelião. Então, Deus é tão misericordioso que ele segura ainda e espera um momento, assim como Israel para entrar na terra prometida, na terra de Canaã, passou 40 anos por causa da murmuração, por causa da rebelião.
Isso está acontecendo hoje. Vamos ter cuidado. Se eu estou na expectativa hoje de receber o poder total do Espírito Santo, como é que eu posso estar vivendo hoje com essas incredulidade, com essas murmurações e rebelião para com Deus dentro da sua obra, da sua igreja? Ou seja, ela disse que os mesmos pecados estão entre nós, incredulidade, está a mundanidade, falta de consagração, contenda entre os profetas, povo de Deus. A contenda entre a gente cresceu. Aí você acha que não, daqui a pouco o Espírito Santo cai na minha vida e a gente vai parar de estar discutindo. Tá? Não é assim, não, meu irmão. Eu tenho que ir aos pés de Jesus, buscar esse poder. Como é que você vai ser dotado do Espírito Santo para os últimos dias dessa forma? Vivendo um pé no mundo, outro dentro da igreja, não correspondendo à expectativa espiritual da igreja. Você que tem tanto, eu estou falando aqui agora para você que tem tanto talento, já saiu fora da igreja, do relacionamento. Você não se envolve mais. Talento que Deus te deu. Não tem mais compromisso nenhum com a obra. Nós precisamos ter cuidado, irmão. Nós precisamos ter cuidado. Quando você menos espera, o Espírito Santo vai começar a se apoderar das pessoas. Mas como é que está o teu caráter? Como é que está o meu caráter? Como é que está a tua vida espiritual hoje? Quando Jesus prometeu o Espírito Santo, ele foi derramado no Pentecostes. E aquela igreja, ela triunfou de uma forma poderosamente. Jesus disse que antes da sua volta, ele vai dar a segunda chuva, para nos enchermos e nos prepararmos para as adversidades e os problemas que vão vir, as perseguições e a pregação do evangelho também. A pergunta é: você tem vivido koinonia na tua igreja? Você tem vivido koinonia onde você habita? Porque a koinonia ela se dá diante de um relacionamento amoroso com os demais, uma preocupação com o outro, respeito mútuo. Você tem sido benevolente com as pessoas da sua redondeza, que precisa da igreja ali. Isso já são frutos e obra do Espírito Santo na tua vida, na minha vida. A primeira chuva ela caiu de uma forma gloriosa, poderosa, e o resultado foi tremendo. Se a última chuva é mais abundante, então imagine só os resultados que vai ter nessa igreja. Mas como é que está a sua vida? Como é que está você? Você está preparado? Eu estou preparado? É sério isso aqui? Essa é uma pergunta séria, como o irmão fez uma pergunta aí. Na escola sabatina eu faço. Estou preparado para receber a totalidade do Espírito Santo? Eu estou vivendo nominalmente na Igreja Adventista do Sétimo Dia? Será que você, for pesado, vai se achar em falta ou vai se achar pronto? Nós precisamos fazer uma análise da nossa vida para não ser achado em falta quando Deus voltar. Nós precisamos estar preparados. Eu termino com as 10 virgens ali. Elas tinham lâmpadas, dormiram todas, mas o azeite que simboliza o Espírito Santo faltou numa parte das virgens. Costumo dizer, e também os teólogos dizem, as escrituras, que o Espírito Santo, de uma certa forma, representa também caráter espiritual. Jesus, o noivo estava chegando ali, que faz um retrato para nós nos últimos dias, e as 5 que não estavam preparadas, a metade que não estava preparada, pediram caráter às outras. Me empresta o azeite para as nossas lâmpadas não se apagar. E não foi possível, não é possível nós transferirmos caráter espiritual. Ou você é dotado, você é revestido do poder do Espírito Santo, ou você não é, ou você vai ter, ou não, você não vai ter. Então nós precisamos temer mais a Deus, fazer a sua obra, nos relacionarmos melhor, apresentar Deus que salva, que Deus que está disposto a mudar a vida das pessoas. Não confie em estar vivendo de uma forma que não está agradando a Deus e achar que você vai ser dotado do poder do Espírito Santo. Não confie, porque não é assim.
Você precisa ter um relacionamento com Deus, você precisa ter uma intimidade com Deus. Então, se você achar que a chuva serôdia vai cair assim no estralar de dedo, você comete um erro terrível. Pode ler testemunho para ministro na página 507. É um erro terrível se você achar que o Espírito Santo vai cair assim na tua vida. Ah, o Espírito Santo vai cair sobre essa igreja, amém. Mas como é que ele vai cair nessa igreja? Preparo espiritual. Você tem que abrir o teu coração. Você tem que se entregar a Deus para que ele possa entrar na tua vida, dominar você. Senão, caso contrário, o Espírito Santo não vai dominar você, não vai entrar na sua vida. Eu tenho que começar a seguir os passos de Jesus. Primeiramente é mudar meu coração, a minha mente. Ver como Jesus ele via e pensar como Jesus pensava. Todo o segredo para o sucesso de Cristo foi ele estar bem relacionado com o Pai e deixar o Espírito Santo moldar a sua vida. Então devemos orar tão fervorosamente nos últimos dias pela descida do Espírito Santo. Não somente isso, mas também nos prepararmos para receber o poder do Espírito Santo. Sem o auxílio do Espírito Santo, seria em vão a nossa vida hoje. Não podemos apresentar verdade nenhuma sem a presença do Espírito Santo. Então, que nessa manhã nós possamos sair dessa mensagem com o desejo de nos prepararmos para uma entrega melhor para com Deus. Deus já cumpriu a sua parte, morrendo na cruz, mandando o Espírito Santo numa totalidade pouca ainda, aliás, num derramamento pouco ainda, e a sua totalidade está para acontecer. O Espírito Santo vai nos levar para aqueles que vão passar pela dificuldade última dessa história, desse planeta. Ele vai ser o penhor da tua salvação, como diz Paulo lá em 1 Coríntios, capítulo 20, 2 Coríntios 21, capítulo 1, 21 e 22. Ele é o penhor da tua salvação. Ele é o selo. Ele é quem vai te entregar a Jesus Cristo, quando ele vier nas nuvens dos céus. Vai te proteger de todos os acontecimentos e perseguição nessa terra, se tiveres vivo. E se for para guardar, o Espírito Santo vai te guardar. Mas quando Jesus apontar nas nuvens dos céus, ele vai te acordar para entregar você. E ele vai estar contigo, com aqueles que vão ser transformados, no abrir e piscar de olhos, ele vai entregar a Jesus. Veja que obra maravilhosa do Espírito Santo. Ele é a terceira pessoa da divindade que tem feito um trabalho extraordinário. Mas vai chegar um momento, Apocalipse 15, verso 8, que diz que o santuário vai encher de fumaça e ninguém poderá mais entrar para ministrar a intercessão. Jesus está se preparando para vir buscar aqueles que estão totalmente revestidos do poder do Espírito Santo. Infelizmente, aqueles que não estão vão sofrer os danos das pragas que eu já falei aqui. Que nós possamos, nessa manhã, buscarmos uma entrega total, diária ao Espírito Santo. Que Deus nos ajude. Que o Espírito Santo nos conceda a graça salvadora de Jesus. Nosso Deus e Pai está nos céus. Obrigado, Senhor, por essa manhã. Eu espero, Senhor, ter correspondido ao meu chamado aqui nessa manhã. Eu espero ter acrescido informações conforme os homens de Deus que passaram aqui nessa manhã, nas manhãs desse sermão. Que aqueles que ouviram essa mensagem possam sair daqui com o coração quebrantado, para que Deus possa nos transformar genuinamente, verdadeiramente, e que nós possamos ser revestidos do poder dos céus. Dá a tua bênção para o dia, nos prepara para a eternidade. Nós te oramos por Jesus. Amém. Amém.